salve galera, poeta suburbano na área, sempre nos corres da poesia e da militância. Hoje venho com mais um pseudo podcast sobre Voltaire de Cleyre, dessa vez analisando seu ensaio Ação Direta. Texto esse que é essencial na formação teórica e prática de todo anarquista. Este escrito também nos ajuda a conhecer a conjuntura política da época de de Cleyre e também nos introduz a figuras importantes da história americana de diferentes épocas, como os irmãos McNamara, sindicalistas contemporâneos de de Cleyre, que protagonizaram o caso do bombardeio do Los Angeles Times, um jornal que difundia propaganda antissindical. O caso é tão extenso e complexo que poderia facilmente render um vídeo à parte. Deixarei um link na descrição com mais detalhes sobre o caso para quem tiver interesse. No decorrer do texto, ela passa por vários momentos da história americana para mostrar que a ação direta sempre foi usada e ela pode ser tão violenta quanto o caso que citei agora há pouco, como pacífica, como o boicote à manteiga que donas de casa fizeram em protesto aos preços altos cobrados pelos produtores, que resultou na baixa dos preços. Outro fato histórico usado para defender seu argumento foi a rebelião de Bacon. Sobre esse caso, ela diz o seguinte: outro exemplo de ação direta no começo da história colonial, dessa vez de nenhuma forma pacífica, foi o evento conhecido como a Rebelião de Bacon. Todos os nossos historiadores certamente defendem a ação dos rebeldes naquela ocasião, porque os rebeldes estavam certos, mesmo no caso da ação direta violenta contra a autoridade legalmente constituída. Para o bem daqueles que esqueceram dos detalhes, vamos lembrar brevemente que os plantadores da Virgínia estavam com medo de um ataque geral pelos índios, e com razão. Adeptos da ação política reivindicaram que o governo reconhecesse Bacon como líder deles, ou permitisse a convocação de voluntários para a autodefesa. O governador temeu que uma companhia de homens armados constituísse uma ameaça para ele, também com razão. Ele recusou a convocação, ao que os plantadores responderam com ação direta. Eles recrutaram voluntários sem autorização governamental e com sucesso se defenderam dos índios. O governador declarou Bacon traidor, mas por sua popularidade, o governador temeu agir contra ele. Finalmente, porém, as coisas foram tão longe que Jamestown acabou incendiada pelos rebeldes, e se não fosse pela morte intempestiva de Bacon, muito mais poderia ter ocorrido. Claro que a reação foi bem terrível, o que normalmente acontece quando uma rebelião desmorona ou é esmagada. Até mesmo durante seu breve período de sucesso, os rebeldes sofreram muitos abusos. Eu estou bem segura de que os defensores da ação política do custe o que custar, depois que a reação retomou o poder, devem ter dito: veja quantos males a ação direta nos traz. Veja como o progresso da colônia regrediu em 25 anos, esquecendo-se eles que se os colonos não recorressem à ação direta, seus couros cabeludos teriam sido levados pelos índios no ano anterior, embora alguns deles acabassem enforcados pelo governador no ano seguinte. Como exemplo de ação direta não violenta, ela cita os Quakers, de serem perseguidos pelos puritanos, continuaram com sua filosofia de paz custe o que custar, e eventualmente foram deixados em paz pelos puritanos. Ela também cita o abolicionista John Brown, que apesar de ser muito religioso, um presbiteriano, ele foi um grande opositor ao regime da escravidão, e para isso usava todo tipo de métodos violentos, desde roubos, assassinatos, conspirações e sabotagens. Comparando ele aos McNamaras, que citei no início, ela diz o seguinte: quando alguém acredita na violência, a única coisa que o interessa é encontrar a maneira mais efetiva de aplicá-la, que só pode ser determinada no conhecimento das condições e meios que possui. E mais à frente no texto, ela completa com o seguinte: e a história compreende John Brown. A humanidade sabe que ele foi um homem violento, com sangue humano nas mãos, que foi culpado de alta traição e enforcado por causa disso. Contudo, foi uma grande, forte e desinteressada alma, incapaz de suportar o crime assustador que manteve 4 milhões de pessoas como bestas estúpidas. E acreditava que fazer guerra contra isso
era algo sagrado, um dever determinado por Deus. John Brown era um homem muito religioso, um presbiteriano. Eu poderia citar mais exemplos de ações diretas citados por de Clercq em seu ensaio, porém citarei alguns exemplos de ação direta contemporâneos, como as ocupações de escolas secundaristas. O movimento de ocupação de escolas secundaristas que ocorreu em 2005 no estado de São Paulo foi inspirado na revolta dos pinguins no Chile, movimento feito por estudantes chilenos através de manifestações de ruas e ocupações de escolas contra as reformas conservadoras na educação chilena. Como a proposta de reorganização das escolas que fechava, mais de 94 escolas no estado, inspirados nos estudantes chilenos, os secundaristas de São Paulo optaram pela ação direta, ocupando as primeiras escolas em São Paulo capital. E seguindo o exemplo, demais escolas foram sendo ocupadas no resto do estado. Mais de 200 escolas foram ocupadas no estado. Os estudantes dormiam, faziam segurança, faziam almoço, janta, limpeza da escola e atividades políticas de estímulo ao pensamento crítico e a uma cultura popular de luta e resistência, apoiados por pais, professores e a comunidade escolar de todo o bairro, dormindo em barracas do lado de fora, em apoio aos estudantes e cuidando para que não ocorresse violência contra os mesmos, e até mesmo inibir represália das forças do Estado. Muitas ocupações se organizavam de maneira horizontal, coletiva e com base em assembleias estudantis, de forma a construir autonomia estudantil e horizontalidade. Nesse processo se deu muito enfoque ao debate de gênero, colocando as mulheres como protagonistas da luta e sua importância no processo de ocupação das escolas, e debatendo demais questões sociais como gênero, sexualidade, luta antirracista, antifascista, autogestão, ação direta e revolução. Ao fim de um mês e alguns dias, com mais de 200 escolas ocupadas e sua imagem cada vez menos popular na opinião pública, o governador Geraldo Alckmin veio a público anunciar que voltava atrás com a reorganização e fechamento das escolas, e anunciou ainda que, com a pressão dos estudantes, o secretário da Educação havia acabado de entregar sua carta de demissão. Então, como vitória conquistada, as escolas foram desocupadas. Sem tardar muito, no ano seguinte, descontentes com a derrota que tiveram contra os estudantes, no embalo do processo de impeachment que colocou Michel Temer no poder e reformas contra a classe trabalhadora foram aprovadas, foi proposto a reforma do ensino médio, um projeto ainda mais avançado de destruição da educação pública do que a reorganização do ano anterior. Porém, agora, não apenas em âmbito estadual, mas em âmbito federal no Brasil inteiro, inspirados nas lutas do ano anterior e muitos ocupantes ainda estudando. Uma nova onda de ocupações de escolas ocorreram, mas agora, de norte a sul do país, ao menos 8 estados tiveram escolas ocupadas, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E como forma de apoio, estudantes de uma universidade do México ocuparam em solidariedade e apoio aos estudantes brasileiros. Estudantes de uma universidade italiana ocuparam também em apoio e solidariedade aos secundaristas brasileiros. E mais uma escola secundarista no Canadá foi ocupada também em solidariedade. Porém, apesar da amplitude que se teve essa nova onda de ocupações, a resposta do Estado, que dessa vez estava preparado, veio rápido, e em menos de uma semana os estudantes estavam desocupados à força pela polícia militar. Foram muitos os casos de violência física e prisão de estudantes, que lutaram até o último momento dentro e fora das escolas, tomaram as ruas. Como conclusão, no dia da votação da reforma trabalhista e da reforma do ensino médio, estudantes secundaristas, militantes sociais, autônomos e anarquistas enfrentaram a tropa de choque no gramado da esplanada e queimaram 3 ministérios. Existe um documentário chamado Espero Tua Revolta sobre esse caso. Deixarei o link do trailer na descrição do vídeo, para quem quiser ter mais informações.
Outro exemplo de ação direta contemporânea foram os protestos que recentemente explodiram nos Estados Unidos, após George Floyd ser covardemente assassinado por um policial, que resultou numa onda de protestos e o surgimento do movimento Black Lives Matter. Não entrarei muito em detalhes sobre esse movimento, pois ele foi muito difundido e comentado. Encerro aqui a primeira parte deste vídeo. Antes de finalizar, gostaria de agradecer ao Michael que fez essa arte linda para o meu canal, na maior boa vontade. Também ao Fausti, que mais uma vez me ajudou fazendo um breve resumo do que foi o movimento secundarista. A galera dos grupos de estudos, sempre é bom discutir e trocar conhecimento com vocês, aos meus pais, minha irmã e a todos que acreditam em mim e me incentivam a continuar. Tamo junto, galera! Bom, é isso. Semana que vem veio com a segunda parte. Até mais. Fortaleçam os códigos da poesia e da militância. Sigam minha página no Instagram e Facebook. Deixarei links na descrição. Até a próxima. Galera, desculpem aí alguns ruídos aí que podem vir aí. Eu moro aqui na periferia, tal, e onde eu moro é muito movimentado. Não tenho conseguido gravar